interessante, né? A gente lê várias vezes, mas sempre quando Deus quer dar algo diferente, ou Deus quer falar com a gente de uma maneira diferente, Ele abre os nossos olhos para aquela mesma palavra, mas com uma outra perspectiva. Então você pode notar, às vezes você escuta várias palavras iguais do mesmo texto, mas com totalmente assim no contexto diferente. Eu digo, o assunto ele é voltado para outras coisas, porque Deus sempre dá a revelação a nós da palavra, quando Ele quer falar com a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a pensar, pois é, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu nunca tinha tirado essas lições que eu vou estar passando para a igreja hoje, e várias vezes eu já tinha lido essa passagem. Só que, como eu falei, o Senhor vai nos revelar quando Ele quer falar. E a primeira lição, irmãos, que eu quero falar breve a palavra, a primeira lição que o Senhor me ensinou, que o Senhor nos ensina é: Deus nos prova para ver a nossa confiança nele. É notável, né, que a gente vive uma vida de provas, a gente vive uma vida de provações, só que a gente não entende, né? Por que tanta prova, por que tanta luta? Porque é Deus, irmão, nos provando para ver até onde nós confiamos nele. Porque é fácil, às vezes, a gente estar servindo a Deus, dando glória a Deus quando está tudo bem, mas quando vem a luta, quando vem as provas, e quando é a nossa hora de ir para a fornalha ardente, será que a gente vai reclamar, vai murmurar, ou a gente vai fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego, falar para o rei assim: olha, Deus pode nos livrar, mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não vamos te adorar. Isso é confiança em Deus. Mesmo eles sabendo que poderiam morrer, mas eles tinham fé que Deus poderia livrar eles. Mas mesmo que não livrasse, eles não iam adorar ao rei. Isso é ter confiança em Deus em meio à prova. E aonde que a gente vê que Pedro ele tinha confiança em Deus? Olha lá no versículo 6. Diz assim, ó: e quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo. Pedro, irmão, ele tinha tanta confiança em Deus. Eu creio que Pedro, nessa noite, ele dobrou seu joelho, orou ao Senhor, colocou, né, a sua vida nas mãos do Senhor. Creio que também ele orou, né: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E o que ele fez? Foi dormir. Dormir por quê? Porque ele estava descansando no Senhor. Aleluia. Ele estava preso entre dois soldados. Pedro sabia que por ele não tinha como sair daquela prisão. Mas a confiança dele não foi abalada. A confiança que ele tinha em Deus não foi abalada. A prisão não fez Pedro retroceder na fé. A perseguição não fez Pedro retroceder na fé. Pelo contrário, só aumentou ainda mais a fé de Pedro. A confiança de Pedro em Deus. E Pedro estava dormindo, acorrentado lá na prisão. Então, a primeira coisa que eu falei é: Deus nos prova para ver a nossa confiança nele. E Pedro assim fez. Confiava tanto em Deus que ele estava dormindo, descansando no Senhor. Aleluia. Aleluia. Então que você venha descansar no Senhor em meio às provas, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às tempestades, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. E que na hora certa Ele vai se levantar. Aleluia. Segunda lição que nós aprendemos: Deus permite situações ou provas para que a igreja venha despertar para a oração. Olha no versículo 5, diz assim, ó: portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Aleluia! Não vamos dizer que essa igreja não orava. Com certeza era uma igreja que orava. Mas quando aconteceu algo grave, que prenderam o apóstolo Pedro, que era o pai da igreja na época, a igreja não só orava, mas começou a orar incessantemente, incansavelmente. Creio que a igreja assim: olha, a partir de hoje agora nós vamos orar 24 horas. Nós vamos pegar aqui os irmãos aqui, cada um vai orar 1 hora. Você ora 1, 2, 24 horas por dia nós vamos estar orando por Pedro, para Deus levar Pedro daquela prisão, para Deus fazer o milagre. E assim a igreja começou a fazer. Porque a Bíblia fala que eles oravam sem cessar. E Deus, irmãos, permite situações que às vezes a igreja começa a se acomodar. Quando às vezes começa a ficar querendo, vamos dizer assim, tudo bem, está indo tudo bem, a igreja vai fluindo, parece que às vezes a igreja começa a se acomodar na oração. Porque está fluindo, está indo tudo bem, só que aí que a gente tem que forçar na oração.
Aí que a gente tem que forçar, porque a gente sabe que vai vir um ataque do inimigo, vai vir um contra-ataque do inimigo. E se a igreja não estiver em oração, irmãos, se a igreja não estiver vigilante, pode acabar esfriando, pode acabar caindo, como às vezes acontece. Então Deus vai permitir situações na igreja, Deus vai permitir situações na sua vida. Para quê? Para despertar para a oração. Não é verdade que quando a gente quer algo ou está acontecendo alguma coisa, o que a gente faz? Vamos fazer uma campanha de oração. Ah, vou fazer 21 dias de oração, vou fazer 7 dias, vou fazer 30 dias de oração e jejum. Né? Claro que é por um propósito, mas a nossa vida tem que ser uma vida de campanha de oração. Da igreja, a igreja não pode viver como o pastor fala. Eu concordo com o pastor que fala, vamos fazer uma campanha de 21 dias do sei lá o que, do céu aberto. Vamos fazer uma campanha de 7 terça-feira, não sei o que. Não, irmãos. Não é aqueles 7 dias, mas é uma vida de oração. Uma campanha de vida de oração. Porque nós não podemos orar só sem cessar quando vêm os problemas. Porque daí já é mais difícil. Daí já fica mais complicado. Por que então a gente já não ora antes para o Senhor nos livrar? Por que a gente já não ora antes, até mesmo para a gente estar fortalecido, para quando vier a prova, tu não desanimar, tu não retroceder na sua fé? Então, Deus vai permitir situações e